Uma produção. Bruá. Hoje, no Sumo de Uva, vamos falar de uma das castas mais interessantes que por aí andam, uma casta que certamente tem uma história quase ancestral, por assim dizer, e que é talvez uma das castas mais famosas do mundo dos vinhos, mesmo para quem não bebe vinho até. É uma daquelas castas que é um bocadinho um sinónimo de vinho para uma determinada parte da população, por assim dizer. Mas a casta de que vamos falar hoje, tal como o Riesling que falámos no último episódio, não é uma casta nativa portuguesa. Embora seja, claro, plantada, e embora sejam produzidos vinhos portugueses a partir dela, não é uma casta que tenha grande tradição, por assim dizer, em Portugal, tal, um pouco como o Riesling. E aliás, o vinho que experimentaremos hoje é um vinho português, que é uma experiência com esta casta que resulta muito bem, digo desde já. Peço desculpa pelo spoiler. Um, mas enfim, a casta que vamos falar hoje é a famosa Pinot Noir. Dizer Pinot Noir é uma coisa um bocadinho estranha, porque na verdade não estamos necessariamente a falar da casta Pinot Noir, mas sim da casta Pinot. A casta Pinot, que por sua vez tem várias variações, o Pinot Noir, o Pinot Meunier, o Pinot Gris, o Pinot Blanc, o Pinot Tanturé, e o Pinot Noir Précoce, ou seja, algumas das variações apontadas na literatura sobre esta casta. E porquê variações? Porque na verdade, esta casta já foi alvo de muita clonagem, já foi alvo de muita experiência pelos humanos, por assim dizer, hum, de muita produção diferente, por assim dizer. Ou seja, o Pinot, a casta Pinot, por assim dizer, ter-se-á multiplicado nestas variedades tintas e brancas, para criar algumas mutações muito interessantes de uma casta que continua a ter, de certa forma, os mesmos sabores, continua a ter notas muito próprias e muito interessantes também. O Pinot Noir tem uma história particularmente interessante. Em primeiro lugar, o Pinot Noir é uma casta que pressupõe-se que terá simplesmente evoluído da uva silvestre. Ou seja, não é uma casta que tenha sido, pelo menos no início, muito trabalhada pelo homem em termos de onde é que esta casta vem e de como é que foi sendo produzida ao longo das gerações para ser o Pinot que hoje em dia conhecemos. Mas de facto, o Pinot Noir terá nascido em França, claro, ele sendo aliás o Pinot uma das uvas, uma das castas mais conhecidas naquela zona. Mas em suma, o Pinot Noir aparece pela primeira vez com este nome, ou seja, com o nome desta casta, no século XIX em França. E aparece no século XIX com algumas interessantes ligações em termos de etimologia, ou seja, de onde virá o termo Pinot e de onde virá o termo Pinot Noir. Há várias teorias que são particularmente interessantes para qualquer pessoa que, como eu, tenha um interesse por linguística. Mas o que interessa é que o Pinot Noir aparece e, de certa forma, revoluciona um pouco aquela que é a noção do vinho no século XIX, ou pelo menos do vinho tinto no século XIX na França. E falo como? Falo aparecendo sobretudo na região da Borgonha, onde o Pinot Noir começa a ser, torna-se uma uva, uma casta muito presente em grandes vinhos de grande qualidade, que depois dariam, de certa forma, nome a esta região da Borgonha. Porquê na Borgonha? Porque a região da Borgonha tem um clima temperado e efetivamente só as regiões mais frescas conseguem providenciar uma temporada de crescimento para a uva, por assim dizer, assim tão longa, que produza vinhos interessantes, porque esta casta, o Pinot Noir, é uma casta extremamente temperamental quando toca à temperatura. Peço desculpa pela repetição de palavras, mas efetivamente é isso. É uma casta muito difícil de produzir, se não em climas bastante temperados, daí ter tido tanto sucesso na França do século XIX. Para além da Borgonha, ainda há outras regiões na França onde
onde esta casta é produzida com grande sucesso, mas também em partes da Alemanha, na Suíça, no Canadá, e depois, claro, no Novo Mundo. Por exemplo, na Nova Zelândia, no Chile, na Austrália, são vinhos que tiveram, é uma casta, aliás, que produz vinhos de muito sucesso naquelas regiões, mas também até nos Estados Unidos e na Califórnia, no Oregon, por exemplo, há, claro, grandes exemplos ali de Pinot Noirs do Novo Mundo. E o Pinot Noir também é uma uva muito conhecida, e daqui eu dizer que é uma uva que tem alguma fama até fora do mundo dos vinhos, porque é a casta, ou é uma das castas mais mencionadas num dos meus filmes favoritos, que é o Sideways, um filme que aproveito para recomendar muito a toda a gente, especialmente as pessoas que um, precisam de alguma humildade no que diz respeito a ser snobs ou a apreciar vinho de uma forma um bocadinho snob. Este filme vai de certeza ajudar-vos a terem mais cuidado com esse passatempo, por assim dizer, e por mim falo. Mas isto tudo para dizer que o Pinot Noir se tornou efetivamente uma casta com uma grande procura no início do século XXI, sobretudo por causa deste filme, pensa-se. Nem só de vinho é feito o homem. De vez em quando também temos de fazer outras coisas para descontrair. E é por isso que esta temporada do Sumo de Uva é patrocinada pelo Rising Lords, um novo jogo que se passa na Idade Média, turn-based, mas que também mistura elementos de estratégia, em que podemos aumentar e evoluir o nosso reino e preparar os nossos exércitos para entrar em batalhas gloriosas com até mais 4 jogadores num modo multiplayer fantástico. Muito obrigado ao Rising Lords por continuar a permitir que nós vos falemos de vinhos interessantes que vocês podem beber enquanto entram em batalhas míticas contra os vossos arqui-inimigos noutros reinos. O Rising Lords, claro, sai na Steam no dia 24 de Abril em Early Access. Procurei. Mas a que sabe Pinot Noir? Ou seja, de que tipo, que casta mítica é esta? De que tipo de sabores falamos quando pensamos em Pinot Noir? Os vinhos que são feitos com Pinot Noir hum, podem começam por ter notas, aliás, uma nota muito forte da cereja. Isto é algo que eu noto cada vez que pego num vinho produzido com esta casta. Efetivamente, a primeira nota que me vem à nariz é sempre a cereja, mas depois outro tipo de frutos vermelhos. Na região da Borgonha, ou seja, com este clima mais temperado, mais propício à preparação destes vinhos deliciosos, um, de certa forma os sabores evoluem um bocado e é um bocadinho como um passeio na floresta, por assim dizer, porque vamos das cerejas, dos morangos e dos outros frutos vermelhos a coisas um bocadinho mais fungosas. Eu sei que isto é uma coisa que pode parecer um bocadinho estranho, mas é verdade, este vinho, ou estes vinhos conseguem adquirir sabores e notas a cogumelos, por exemplo, que funcionam muito bem com qualquer coisa carnuda, como por exemplo um bife. Daí eu também achar que este vinho tem uma versatilidade incrível em termos de serviço com comida, exatamente por causa deste vasto espectro de sabores e deste vasto espectro de maturação dos sabores e das notas e das flores que nós conseguimos ver com vinhos de Pinot Noir. E a fama desta uva também fez com que a casta Pinot Noir também fosse produzida noutras regiões que não são necessariamente tão temperadas ou tão propícias ao crescimento desta uva e à produção de vinhos com esta uva, que também lhe dão alguns contrastes interessantes dependendo do clima destas regiões. Portugal, por exemplo, é um produtor de Pinot Noir. É um produtor extremamente pequeno, segundo os últimos dados a conseguir ter acesso, que são de 2010. Em 2010 havia 244 hectares desta casta, maioritariamente nas regiões centro e norte do país, o que faz todo sentido porque o Alentejo não seria de todo propício à maturação desta casta e poderia resultar em notas de compotas que não são de todo propícias neste tipo de vinho extremamente elegante. Mas isto tudo para dizer que, sim, há Pinot Noir português. E o vinho que vamos provar hoje, na verdade, é um Pinot Noir português. É um Pinot Noir daquela que eu já disse ser a minha região de vinhos preferida, por causa do clima, porque também é a região
mais ou menos de onde eu sou, por assim dizer, que é a região da Bairrada. Hum, Na Bairrada, onde o Campo Largo, onde a família Campo Largo e onde, a Campo Largo produz um Pinot Noir monocasta, ou seja, logo aí uma inovação e uma experiência face, à região da Bairrada, onde normalmente vemos Baga, vemos, outras castas típicas da região e muitas castas nativas portuguesas, mas ali logo à partida temos aqui uma experiência um bocadinho diferente, que é, o Campo Largo que produz na Quinta de São Mateus, em Anadia, um vinho monocasta Pinot Noir, ou seja, logo aí uma inovação no que diz respeito aos vinhos em Portugal. Esta garrafa que eu estou aqui a provar é o Campo Largo Pinot Noir 2017, um grande exemplo para mim das potencialidades desta casta, mas também de algumas coisas particularmente interessantes do facto de este vinho ter sido produzido hum, aqui em Portugal. Hoje só temos um vinho aqui no Sumo de Uva. A razão para isso é efetivamente os vinhos Pinot Noir de grande qualidade, estes vinhos da Borgonha, estes vinhos da Califórnia, estes vinhos da Austrália, muito sinceramente conseguem ir bem para além do, do limite de preço de 20 euros de que eu falei no primeiro episódio do Sumo de Uva, que é o limite acima do qual eu me recuso a apresentar vinhos aqui no programa. E o Pinot Noir de melhor qualidade que eu consegui encontrar abaixo desse limiar é efetivamente o Campo Largo Pinot Noir de 2017, que, continuo a dizer, é um grande exemplo desta casta e, muito sinceramente, acho que só não é um vinho mais caro porque a casta ainda é um bocadinho desconhecida dos apreciadores de vinhos em Portugal. Ora, olhando para o vinho, vemos imediatamente que este vinho tem uma cor particularmente interessante para quem está habituado maioritariamente a vinhos portugueses, como é o meu caso, que é um vinho quase cor-de-rosa, ou seja, tem esse. É um vinho relativamente claro, mas com uns contornos deliciosos à volta que o tornam esteticamente muito apetecível no nariz. É um vinho que imediatamente me dá essa nota muito forte da cereja, que é algo interessante, é uma nota que não estamos necessariamente habituados neste universo dos frutos vermelhos. E eu sei que eu falo muito de frutos vermelhos aqui no Sumo de Uva, falo de morangos, falo de amoras, falo de não sei, dos vermelhos. Mas as cerejas, se vocês pensarem no cheiro de uma cereja ou no sabor de uma cereja, há um sabor aí muito interessante que não é um sabor necessariamente unicamente doce. As cerejas têm um sabor um bocadinho complexo e daí eu gostar de ver essa nota num vinho que imediatamente lhe dá toda uma complexidade que eu penso ser a razão principal pela qual esta casta é tão conhecida, por assim dizer. Mesmo sem entrar nas questões do envelhecimento e do que é que faz uma grande garrafa, imediatamente só a cheirar esta nota única, esta nota tão distinta de tudo o que existe no universo dos vinhos portugueses e estrangeiros, vejo imediatamente porquê produzir Pinot Noir. E depois vejo algo que eu acho interessante, que é porquê produzir Pinot Noir na Bairrada, ou seja, porquê escolher fazer esta experiência em Portugal e nesta região tão específica. Porque esta cereja é acompanhada de uns toques de frutos vermelhos que já lhe concedem mais alguma mineralidade e que me lembram dos vinhos típicos da Bairrada, por assim dizer, como por exemplo os vinhos feitos com a baga. E eu gostaria muito de comprovar esta mineralidade provando. É um vinho bastante leve, mas em que efetivamente este tom da cereja é muito proeminente. Tem efetivamente alguma mineralidade, não tanta quanto eu estava à espera, e depois é um vinho seco, é um vinho bastante tânico. Essa é outra característica da Pinot Noir, que eu não mencionei, mas efetivamente o Pinot Noir não é propriamente, embora tenha esta nota de cereja, esta nota muito leve, por assim dizer, há exemplos desta casta que não são necessariamente leves e este Campo Largo Pinot Noir é um desses exemplos. Este é um vinho que eu considero excepcional nesta relação qualidade-preço, com um final bastante longo. Um, e que pode servir como uma porta de entrada muito, mas muito interessante para qualquer pessoa que queira experimentar uma casta diferente, como é esta casta da Pinot Noir,
mas que também queira ter, de certa forma, uma porta de entrada nos tipos de outros vinhos, outras castas e outras experiências que têm andado a ser feitas aqui em Portugal. E eu espero que este episódio, o episódio Riesling que nós tivemos na semana passada, mas também este episódio sobre o Pinot Noir, tenham servido de certa forma para abrir o vosso apetite sobre estas experiências que pequenos e grandes produtores estão a fazer em Portugal, também com castas estrangeiras. No próximo episódio, naquele que também será um dos mais difíceis nesta perspectiva do preço, por assim dizer, e nesta restrição do preço, experimentaremos espumantes. E por espumantes prometo, desde já, que vos trarei um champanhe, ou seja, um espumante da região de Champagne, na França, mas também dois espumantes portugueses, um deles mais clássico e outro muito, mas muito diferente, que penso que serão ou que poderão ser uma grande ahm, que poderão contribuir, por assim dizer, para um grande overview deste estilo de vinho tão interessante que são os espumantes. Até lá, fiquem em casa, por favor, fiquem em casa, mas vão bebendo bons vinhos, vão comendo comida de boa qualidade, vão estando com as pessoas de quem gostam. E até lá, boas provas.